Olá a todos, meu nome é Alexandre Cauê Forza Tonelli. Venho aqui hoje apresentar meu trabalho sobre lineares e mecanismos envolvidos na replicação, com orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. Bom, então a replicação linear ou duplicação do DNA, como ela é conhecida, é um processo de grande importância para a transmissão do material genético, pois quando ocorre divisão celular, esse material será dividido de forma igual entre as células filhas. A replicação do DNA é dependente de múltiplos complexos enzimáticos. No caso, ela precisa de várias enzimas envolvidas para acontecer esse processo. DNA girase ou topoimerase 2, primase, DNA ligase, DNA polimerase 1, DNA polimerase 3, etc. Essas são algumas das enzimas apresentadas nesse trabalho. O papel dessas enzimas é catalisar a polimerização de nucleotídeos para formar ligações fosfodíesteres que liberam disfosfatos. Aqui, como vocês podem ver, tem uma tabela das principais enzimas envolvidas nesse processo. Um pouquinho sobre elas e quais são elas. DNA polimerase 1, DNA polimerase 3, primase, DNA ligase, helicase, topoisomerase 1, girase. Bom, e ali estão as ações dessas enzimas, do que cada uma, de qual a função de cada uma, e no que elas ajudam nesse processo. A replicação do DNA é o sistema de replicação das moléculas de DNA, no qual são duas fitas de nucleotídeos se separam e formam fitas complementares. Replicando-se ocorre antes da divisão celular, durante a interfase. Pedagogicamente, o processo de replicação do DNA pode ser dividido em três etapas, no caso, a iniciação, o alongamento e a terminação desse processo. A iniciação é considerada a única etapa organizada da replicação do DNA. É projetada para garantir que o DNA seja replicado apenas uma vez por ciclo celular. A replicação do DNA com uma helicase funciona separando as fitas duplas do DNA. Após essa etapa, inicia-se a fase de alongamento, que corresponde à síntese das próprias fitas líderes e atrasadas, no caso a fita velha e a fita nova. Durante a replicação do DNA, a fita DNA se separa, nucleotídeos livres se unem em uma única fita e duas novas moléculas emergem. A helicase se move ao longo da fita de DNA, separando as fitas. A região onde filamentos se dividem em forma de Y é chamada de forquilha de replicação. No caso, a gente vai ver essa forquilha lá no final. O processamento da replicação inicia-se de acordo com a separação das duas fitas que formam a molécula de DNA. Em seguida, ocorre a conexão dos nucleotídeos livres no núcleo e correspondendo a nucleotídeos de uma das fitas. Temos agora duas moléculas de DNA compostas pelas fitas velhas e a fita nova, que pertenciam a moléculas originais. Considera esse processo assim semiconservativo. Portanto, se houver uma guanina na fita original, apenas uma citosina deve caber na nova fita e vice-versa. E onde ocorre uma adenina, apenas uma titimina deve caber na nova cadeia. Novas cadeias ou vice-versa normalmente se formam pares de GC a T. No final do processo, dos descendentes de DNA idênticos aos pais são formados. A cadeia molecular da molécula filha tem uma fita de DNA original. A fita original é uma fita recém-sintetizada e a nova fita. Como cada molécula filha conserva a metade da sua molécula mãe, esse processo de replicação é chamado de semiconservativo. Em cada nova molécula formada, uma fita é a antiga e a outra é a nova. Aqui, como vocês podem ver, tem um exemplo desse processo, no caso o filamento original e o filamento novo. O trabalho do Rei Okazaki na década de 1960 mostrou que durante a replicação, uma nova fita linear é produzida em fragmentos curtos, formados e chamados fragmentos de Okazaki, com cerca de 1.000 a 2.000 nucleotídeos de comprimento, com um coeficiente de sedimentação de cerca de 10s. Assim, a replicação de DNA, além de ser semiconservativa, como mostra acima, também é semicontínua, com uma fita principal ou contínua, onde a síntese ocorre na direção de 5 para 3, na mesma direção do crescimento do movimento de forquilha, descontínua ou a cadeia lenta, cadeia atrasada, no caso, na qual a síntese de 5 para 3 ocorre na direção oposta ao movimento da forquilha de replicação, forquilha de crescimento. A forquilha é aberta e é feita uma adição, nucleotídeos em uma das fitas são adicionados,
consecutivamente, essa fita é chamada de principal, ou liderança, é a fita líder. Porém, para que a outra fita seja alongada, nesse sentido, a adição de nucleotídeos ocorrerá passando fragmentos na direção oposta ao processo de bifurcação, chamado de Okazaki fakes. Em células eucarióticas, eles ficam entre 100 a 200 nucleotídeos. Essa cadeia é chamada de cadeia frouxa ou descontínua, diferentemente da cadeia principal, que requer apenas um LED com um iniciador. Cada segmento deve ser iniciado individualmente. No final do DNA ligase, une o fragmento para formar uma única fita de DNA. Existem agora duas moléculas de DNA com exatamente a mesma sequência de nucleotídeos. E essas moléculas são compostas de uma fita antiga, que pertence à molécula original de uma nova fita. No caso, quando eu citei lá em cima a citosina, é essas ligações que são comuns de ver. Citosina com guanina, guanina com citosina, adenina com timina. Bom, então aqui eu vou falar um pouco e representar um pouco da forquilha. Pode-se observar que a replicação linear é bidirecional. Destacamos que a duração da replicação proteínas de fitas simples específicas, mostradas assim, também são conhecidas como proteínas de ligação de fitas simples. Se ligam no DNA de fita simples, impedindo que as duas fitas se agrupem imediatamente. No caso, essa é a representação da forquilha que foi citada acima. Obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado da apresentação. Procurei trazer um pouco do que eu aprendi e de como é realizado esse processo de mecanismo envolvendo a replicação do DNA. Obrigado pela atenção de todos. E é isso aí. Abração.